Bom dia, meus amigos. Mais uma semana começando. Que Deus esteja conosco. Meus amigos, estamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de reflexão do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 94, que diz o seguinte: evite o mal e o negativismo, para não atrair consequências ruins. Se viu ou ouviu algo maléfico ou desastroso, não seja você quem vai passá-lo adiante. Leve aos outros apenas o que seja agradável, de paz, traga incentivo, impulsione para a frente e proporcione melhorias. Examine cada coisa, cada fato, cada notícia com sabedoria, bondade e otimismo, e separe o joio do trigo. Tudo que observar ou agir, faça-o sob o imperativo de seus valores pessoais, sem perder tempo com mesquinharias e maldades. Conserve sempre firme a esperança. Filtre o mal, defenda a paz e será feliz. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é o 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem um pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que
a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam uma para as outras, e a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. Que assim seja. Meus amigos, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento, conforme Kardec nos esclarece aqui. E enquanto não alcançarmos o estado de espíritos puros, nós iremos necessitar de uma reencarnação. E para que isso aconteça, há um preparo, há um planejamento espiritual. E um deles é que esquecermos o passado. Quando a gente reencarna, a gente esquece tudo o que aconteceu na outra vida. É colocado sobre nós o véu do esquecimento. Precisamos nos melhorar. Kardec, ele perguntou para os espíritos qual era o objetivo da reencarnação. E eles responderam que era para expiação, para a melhoria da humanidade. Então, nós precisamos vigiar e orar muito, fazer a nossa parte, amar mais, perdoar mais, para que a nossa próxima reencarnação seja melhor do que a de hoje. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, que a gente possa passar nessa prova atual com nota 10. Que Jesus tenha misericórdia dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Vamos entregar nas mãos dele o dia de hoje, tudo que ocorrer, de bom ou de ruim. Nossa família, nossos amigos, todos aqueles que estão doentes, sejam nos hospitais ou em casa, todos aqueles que estão passando por aflições, angústias, aqueles que estão em desespero, aqueles que estão nas guerras. Senhor Jesus, tem piedade de todos nós, seus filhos. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? E Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Essa mensagem está em João,
capítulo 3, versículo de 1 a 8. A reflexão diz o seguinte: a verdade é essa: quem nasce da carne é carne, quem nasce do humano é humano, mas quem nasce do espírito é espírito. Nascemos da carne pelos nossos pais e vivemos essa experiência humana, material e carnal. Muitas vezes deslumbramos-nos com ela, com o mundo em que estamos. Não há mal, pois se nascemos é para vivermos mesmo, mas não podemos nascer só de carne. Precisamos nascer do Espírito para mergulhar na vida do Espírito. Compreendo, porque muitas pessoas não compreendem as coisas de Deus e acham tudo obsoleto e sem sentido. Porque quem não experimentou não sabe o que é. Quem não tem uma vida em Deus não pode compreender de fato o que é a vida nele. Não somos melhores do que ninguém. No entanto, precisamos ser melhores, cada vez mais, na nossa vida espiritual. Porque se não investirmos na nossa vida espiritual, vamos crescer intelectual e financeiramente. Mas do que adianta tudo isso se não crescemos em Deus? Tudo que nós crescermos em termos de vida humana é um cresce e depois descresce. Porque a vida que ganhamos também perdemos, mas aquilo que ganhamos em Deus, a vida e a experiência nele, ninguém pode nos tirar. É o amor, investimento, é o maior investimento. É um patrimônio que nenhum ser humano pode tirar de nós. Nenhuma força infernal pode nos roubar. O nosso investimento é nas coisas do alto, é nas coisas do céu. Mergulhe no Espírito, porque se não nascermos das coisas do alto, não experimentaremos as coisas de Deus. Cuide da sua vida aqui na terra. Trabalhe dignamente, dê a vida digna aos seus. Esforce-se, mas numa proporção maior. Mergulhe no Espírito, mergulhe na vida em Deus. Porque se não nascer das coisas do alto, da experiência do alto, não experimentará as coisas de Deus, nem entrará nelas. Estamos chocados com o mundo em que vivemos, um mundo de maldade, crueldade e desumanidade. Onde está o reino de Deus? Ele está naqueles que mergulham a sua vida no Senhor. Vivem no mundo sem serem alienados, mas não perdem a alegria de viver, porque experimentam a alegria de pertencerem a Deus. Permitamos que, ao meditar a palavra de Deus, possamos nascer do alto para viver aqui embaixo, imerso no mundo em que estamos, mas com o coração mergulhado em Deus e nas coisas dele. Não vale faltar consolo, direção, proteção e luz para viver. Essa mensagem está no site homilia.cançãonova.com. Desejamos a todos um bom dia e uma boa reflexão.